Olá, pessoal. É com muita gratidão que eu venho hoje dividir com vocês mais um pouquinho da minha história, com o meu encontro com Deus através dos ensinamentos de Joel Goldsmith. Eu sou Marta Regina e venho trazer, dividir, encorajar você que está buscando a compreensão de si, as respostas as perguntas que não se calam e muitas vezes não têm respostas. Talvez um pouquinho da minha história te encoraja a dedicar verdadeiramente essa busca, essa compreensão, essa união de ti com teu Criador. Amados, hoje eu estava estudando um livro de Joel e deparei com uma fala dele e que me fez refletir muito. Não que essa frase, essa fala de Joel, eu já não tenha lido várias vezes. E talvez vocês também já tenham ouvido muitas e muitas vezes. Mas eu parei em algum momento e fui refletir. Quando Joel diz assim, é uma fala de Jesus, tá, gente? Ele diz assim, em verdade, eu vos digo, vos me procurais, não porque viste os milagres, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Quer os pães e os peixes significasse comida ou cura, não havia nenhuma diferença. Aquele que vieram apenas em busca de pães e peixes perderam toda a mensagem do Mestre. E então, depois que ele os alimentou, eles voltaram no dia seguinte para mais, e eles os repreenderam. E eu fiquei meditando sobre isso, da minha história, a minha busca da verdade, a minha comunhão com Deus. Então eu sempre dediquei muito a essa busca. Mas na verdade, amados, eu estava fazendo a mesma coisa. Eu estava buscando a Deus para sanar minhas problemáticas humanas. E Joel deixa muito claro isso a nós no Caminho Infinito. A gente não vai a Deus para resolver os nossos problemas humanos. Jesus foi tão claro em outra passagem. Não te preocupeis com o que beber, com o que comer e com o que vestir, porque o Pai que está em ti sabe que tu precisa dessas coisas. Mas nós não acreditamos, nós não confiamos. E aí eu me peguei recordando, né, o porquê que eu busquei tanto a Deus em todas as religiões que eu tive oportunidades. E eu me lembrei de uma experiência que eu vivi. Meu filho era muito pequeno e eu tinha que carregar ele para todos os lados. E eu andava uma distância muito longe para estudar dentro de uma determinada instituição. E eu dediquei com muita honestidade aos escritos dessa religião. E eu comecei a questionar, porque aquilo não era coerente, aquilo que eu via ali dentro com aquilo que estava nos escritos. E eu comecei a questionar. E eu já tinha um tempo que eu estava ali, e eu comecei a questionar. E eu levava meu filho no colo, e era uma distância bastante, assim, 1 hora, 2 horas caminhando. E aí, em determinado momento, tinha uma pessoa que era responsável ali por aquele grupo, ela não aceitou mais
de uma forma muito gentil e delicada, ela me convidou a sair. E é muito engraçado porque eu fiquei muito triste, eu fiquei muito magoada, porque eu ainda estava lá atrás, ainda estava muito no ego, e eu fiquei muito triste, porque era um apoio que eu tinha ali, que eu estava buscando, e era como se aquilo estivesse sendo retirado de mim. E aí eu fiquei muito magoada, né? E eu caminhava e eu lamentava que eu andava aquela distância, eu levava meu filho ainda muito pequeno, ele deveria ter uns 2 aninhos, e eu levava ele no colo e com muita dificuldade financeira, com muita dificuldade em todos os setores da minha vida, como que essas pessoas nem me apoiavam, eles não viam a minha dor, e eu ia lamentando, e um dia eu me lembro que eu decidi que eu ia estudar sozinha, que eu ia buscar outros meios e que eu não aceitava mais aquela condição. E hoje, quando eu leio, que eu estudo os ensinamentos de Joel, é como se eu já estivesse vivenciando essa experiência lá atrás, sem conhecer, sem saber. Quando Joel diz, não aceita mais essa condição de filho do mundo. Agora pega a tua autoridade como filho santo de Deus, né? E aquele momento, provavelmente, eu abri a minha consciência para a verdade. Eu abri a minha consciência para o Espírito Santo agir na minha vida, porque até então eu estava buscando um apoio aonde não tinha, né? Como Jesus e Joel fala, não te estribe no teu próprio entendimento, né? Não vai confiando no seu conhecimento, que ele é finito, confia naquele que é maior, entrega. Mas como eu não sabia, como eu não conhecia, o que eu fazia? Eu apoiava naquelas pessoas, eu apoiava naquela religião. Então, quando um dia eu começo a questionar, eu abro a minha consciência, o que o Espírito Santo faz? Eu dou essa função para essas pessoas. E eu não compreendo que eu dei essa função para aquelas pessoas me tirarem dali para que eu alcançasse algo maior. E aí eu começo a estudar só na internet, buscando todos os livros, buscando todas as coisas. Isso demorou um tempo, claro, demorou anos até eu chegar em Joel. Mas eu fui me apoiando ali, eu fui percebendo que eu poderia estudar, conhecer através, né, não só através daquela religião. E hoje eu estudando, né, vendo essa passagem que Joel coloca aqui da Bíblia. Então, ou seja, mesmo eu buscando, mesmo eu indo para Deus, para pedir a Deus, lamentando para Deus, fazendo uma permuta com Deus, olha, eu estou te buscando, eu estou sendo uma pessoa honesta, então tu tem que me dar, ou seja, de uma forma equivocada que eu fazia as minhas orações, de uma forma equivocada que eu ia para Deus, mas ainda assim, em algum momento, eu dei abertura para o Espírito Santo de Deus agir, ele me mostrar o caminho. E logo em seguida eu vi Joel também falando uma outra passagem no livro dele que chama O Suprimento Invisível, quando ele diz assim: assim se encontrarem num período depressivo, rejubilie-se, porque é a preparação para a experiência das alturas. Não se pode subir antes sem descer. Em outras palavras, não se pode achar a vida antes de perdê-la. E eu fiquei meditando nessas verdades. E eu fiquei muito maravilhada, não que eu não tivesse visto, não que eu não tivesse lido essa passagem em outras oportunidades. Mas quando isso chegou para mim agora, eu vi quantos vales eu passei, quantos vales eu desci. E quanto tempo, teve alguns vales que eu fiquei mais tempo, outros foram mais rápido, eu passei por eles mais rápido. Teve algumas tempestades na minha vida que durou mais tempo do que outras. E por que eu fiquei mais tempo em algumas situações, nesses vales que são as situações que a gente julga como problemas humanos?
Por que que eu fiquei mais tempo em algumas situações? Porque ali eu tinha uma crença mais enraizada, ali eu acreditava mais que aquilo era real, né? Então, ou seja, eu dei mais poder àquele problema, eu fui alimentando ele com meus pensamentos, com meus sentimentos, com as minhas lamentações, e eles foram tendo um período maior, porque eu fui alimentando eles. Então, teve vales, amados, que foram muito difíceis para que eu passasse por eles. Mas hoje eu compreendo o porquê. Então, às vezes a gente passa por um vale, por uma tempestade, e ele só tem um poder na nossa vida quando nós alimentamos. Se aquilo que nós estamos vivendo, nós alimentarmos, ele vai crescer, ele vai ter poder. Observa que às vezes a gente tem um problema, que a gente julga ser um problema, que hoje eu vejo como oportunidade de eu mudar aquela crença dentro de mim. A gente vai compartilhando com nossos amigos ou com uma pessoa da nossa família. Nós vamos compartilhando aquilo, nós vamos falando sobre aquilo, nós vamos dando poder naquilo. E Joel nos ensina, tira os olhos dessa situação e vai para Deus. Tira os olhos dessa situação e levanta teus olhos ao alto. Eleva a tua consciência até a verdade. Então hoje eu compreendo por que aqueles vales que eu fiquei mais tempo, que foi eu mesmo que criei, foi eu mesma que determinei o tempo que eu iria ficar ali até eu compreender e tomar a decisão como filho de Deus, que agora eu tenho a autoridade que meu pai me deu para que eu pudesse olhar para aquilo e ir para Deus. E não pedir a Deus para modificar nada aqui fora. Nada. Como Joel mesmo nos explica. Vai para a meditação. Eleva a tua consciência até a verdade. A hora que você sentir a presença de Deus, você sentirá uma paz no teu coração. Aquele problema, aquela situação que você está vivendo, já não tem mais poder sobre você. Aí os meios serão providos, amados. Os meios serão apresentados a nós. Às vezes de onde a gente nunca imagina que poderia vir. Quando eu buscava a Deus, amados, eu nunca imaginei que fosse através de um livro. E de um livro tão pequeno em termos de forma, de tamanho, de quantidade de conteúdo, no sentido de quantidade de páginas, vamos dizer assim. Porque o caminho infinito, os escritos de Joel, é para gente estudar a vida inteira. E tem que ser estudado, não é lido como a gente lê um romance. Então, a profundidade de verdade, de conhecimento que Joel deixou nos escritos dele, são pérolas que mudou a minha vida, que fez com que eu compreendesse os vales que eu desci e as montanhas também que eu subi, porque eu não só desci, como Joel aqui explica, para você subir você precisa descer. E ele diz, para você achar a vida você tem que perdê-la. E como que a gente perde não a vida,
Mas essa vida humana, como Joel fala pra gente, você precisa perder essa vida humana e elevar até o Espírito e renascer pelo Espírito. Ele diz: renasce pelo Espírito. E para a gente renascer pelo Espírito, a gente precisa deixar essa vida humana, essa vida desse conhecimento nosso finito, que nós não sabemos de onde vem aquela oportunidade de nós modificar, que a gente não modifica nada daquela situação que nós estamos vivendo. Então, ou seja, quando o Joel diz renasce pelo Espírito, ele está dizendo deixa tudo como está aqui e vá para Deus. Eu sei que essa é uma dificuldade de muita gente, porque também foi a minha. Eu também me perguntava como que eu vou para Deus? Como que eu vou deixar a situação aqui, eu passando necessidade de coisas básicas? E como que eu vou para Deus? Sendo que a situação está aqui. É como se eu não desligasse daquela situação. Até que um dia eu fui observando que dentro das meditações eu ia tendo domínio do meu pensamento. E eu não ia alimentando mais aquela situação. E aqueles meios, eles realmente, eles eram providos. A oportunidade chegava até mim de onde eu menos esperava. Então, cada vez mais eu fui tendo domínio dos meus pensamentos. E como que eu dominava isso? Quando eu me pegava pensando coisas ou do passado, ou eu projetando isso lá para o futuro. Como, por exemplo, amados, tem uma situação financeira, uma conta para pagar. E eu começava a me questionar como que eu vou pagar isso. Se o valor que eu ganho é muito pequeno. E aí eu começava a dominar esse pensamento. Eu dizia, mas eu não quero pensar nisso. Então eu vou pensar, como Joel ensina, nas verdades de Deus. E eu pegava uma verdade, caminhava com ela o dia inteiro. Eu colocava ela em todos os lugares, eu escrevia para todos os lugares, para que eu tivesse sempre como lembretes. Quando tinha uma situação, por exemplo, do meu filho, que eu queria resolver, eu apenas afirmava, ele não é meu filho, ele é filho de Deus. Pai, toma conta porque eu não sei como cuidar dele, mas tu sabe. E eu sempre dizia para Deus, vai à minha frente, me mostrando o caminho porque eu não sei. Gente, eu já tinha procurado todas as religiões, todos os livros que estavam dentro da minha possibilidades. E eu não tinha tido um resultado, então eu pegava esse. Então eu acreditei com muita dedicação no que Joel nos deixou como legado, como escrito. E eu pegava, e eu dizia, isso faz sentido. E aquilo começou a fazer sentido na minha vida. E eu comecei a colocar na minha vida diária. Gente, eu fazia isso todos os dias, toda hora. Gente, nos meus atendimentos. E até hoje eu faço. Eu estou atendendo uma pessoa, por exemplo. E é como Joel nos ensina, nos explica. Esquece o paciente. Esquece o problema do paciente e vai até Deus. Eleva a tua consciência até a verdade. E eu ia para Deus. E eu vou para Deus. E eu digo, Pai, tu sabe que eu não sei como resolver esse problema. Mas tu sabe, pode me usar. E de repente, amados, as palavras vêm. E elas vêm com muita convicção. E aquilo, a pessoa que está buscando a orientação, ela recebe na consciência dela como verdade.
E isso em todos os setores da nossa vida. Em todas as nossas experiências. Não importa qual é a situação que nós estamos vivendo. Deixa tudo como está e vá até Deus. Vá até Deus com muita honestidade. Eu sei que muitas vezes o problema parece ser tão grande que parece que nós não desligamos dele. Mas, amado, vá para a meditação, como Joel diz. Vá para a meditação. Aquieta 1 minuto e diz para Deus: eu estou aqui, fala comigo. Pai, fala comigo porque eu não sei como resolver. Amados, essa é um pedaço de uma experiência que eu vivi. Espero que isso possa ajudar vocês. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma passagem da Bíblia que para mim foi muito importante, foi muito maravilhoso no primeiro momento que eu ouvi. E eu já falei aqui para vocês que foi a primeira informação que eu recebi através de Joel, que foi quando ele diz: aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Quando eu estou percebendo que eu estou querendo modificar alguma situação na minha vida, que eu estou querendo que aquilo aconteça de forma diferente, ou uma cura, até mesmo para um paciente, ou uma solução para algum problema, eu vejo que o Espírito do Senhor não está aqui. Aí eu volto para Deus. Porque, amados, aonde está o Espírito do Senhor está a liberdade. E aonde está a liberdade tem paz, tem harmonia, tem amor. E aí eu me volto para dentro de mim e digo a Deus: não precisa mudar nada lá fora. Porque a tua paz, a tua graça é a minha suficiência. Pai, me mostra na luz. Me mostra quem eu sou. Porque tu disseste que eu sou um contigo. Então me mostra isso. Na luz. Como Joel nos ensina, nos orienta. Vá para Deus. E isso se tornou uma meditação na minha vida. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade, não há falta. Então não está faltando nada, não tem necessidade de nada, porque o Espírito de Deus está em mim. Porque eu e meu Pai somos um. Se eu estou dizendo que precisa modificar alguma coisa na minha vida, ou na vida daqueles que eu amo, o Espírito de Deus não está. Então eu tenho que ir até Deus. Eu tenho que ir até a verdade. E aí a paz, aquela paz que vai além de todo entendimento humano, ela vem até mim. E as coisas se resolvem por si só. Eu não preciso fazer nada. Porque, amados, Jesus não disse que Ele executa aquilo que foi nos dado a fazer? Ele também não diz que Ele aperfeiçoa aquilo que Ele nos deu? Então eu descanso nessa presença. Eu descanso no meu Pai. E eu confio nele. E eu entrego a minha vida a Ele. E essa entrega tem que ser com muita honestidade.
Gente, espero que um pouquinho da minha história que eu contei a vocês hoje possa modificar, possa abrir a consciência de vocês, que encorajam para que vocês vá para Deus e deixe todos os problemas aonde eles estão. Porque como diz Joel, esse mundo é uma ilusão e não vale a pena lutar. Então deixa tudo como está e vá para Deus. E os resultados, como diz a Bíblia, serão frutos abundantes. Será de paz, será de amor, será de muita gratidão. E foi um prazer dividir um pouquinho da minha história com vocês. Muita luz, muito amor e muita paz a toda a nossa humanidade, a todas as consciências e aqueles que estão receptivos e buscando a luz, que receba com muito amor. Até mais.